Essa semana, Salvador comemora 464 anos. E para falarmos sobre a nossa querida cidade, nós convidamos o professor e arquiteto Paulo Ormindo. Professor, qual é a visão do senhor sobre Salvador hoje? Bom, nós poderíamos falar do passado de Salvador, mas esse todos nós conhecemos, foi uma cidade muito bonita e que viveu nos últimos anos uma crise muito forte. Uma crise, acredito eu, basicamente de governabilidade. E houve quase que uma privatização da coisa pública. Então, a questão fundamental é uma questão republicana, no sentido da expressão latina república, quer dizer, a causa pública, a coisa pública. Pois é, essa questão da governabilidade, ela tem um aspecto político e um aspecto, digamos, financeiro. A cidade de Salvador, todo mundo sabe que tem renda muito pequena, a arrecadação é muito baixa e só dá praticamente para pagar a folha de pagamento. Mas qualquer investimento depende de capital. A questão política, eu acho que é o seguinte: nós temos nesse momento uma discussão muito grande sobre a cidade. E nisso as redes sociais tiveram um papel muito grande. Acho que nós chegamos praticamente ao fundo do poço, isso deflagrou uma discussão muito grande. Mas fazer um governo hoje em Salvador, se por um lado qualquer governo vai ser melhor do que o anterior, mas também há uma expectativa muito grande, uma cobrança também da sociedade muito grande, especialmente por essas novas mídias, especialmente as redes sociais, que é um fenômeno universal. No Brasil, no Egito, agora a gente está vendo assim por diante. Há um fenômeno que eu acho que é muito positivo. Houve uma renovação da Câmara. A Câmara não só renovação, mas também melhor qualificação. Pessoas, um ex-governador, um ex-vice-prefeito, há muita gente qualificada nessa situação. Então, a questão hoje, para mim, o desafio não é tanto da oposição na Câmara, é da sociedade nessa comunicação direta através da mídia, né, que está permanentemente cobrando essa coisa toda. A mídia que eu me refiro é basicamente as redes sociais, ok? Mas acho que a oposição deve também ter uma atitude, como nós estamos ainda muito longe da sucessão, se supõe que o prefeito vai levar, pelo menos tem sido assim no Brasil inteiro, 2 mandatos, a questão sucessória ainda é muito distante. Isso permite, se poder, criar pactos e conversar sobre uma série de questões que afligem a cidade, e aí é preciso uma compreensão desse problema. Bom, a questão de Salvador, você tem alguns lobbies muito fortes. Primeiro, um lobby, digamos assim, imobiliário e dessa questão do Transcom, que é uma coisa de escândalo, e acho que o prefeito tomou uma atitude que tinha que ser tomada logo no início, e ele tomou, de congelar, por assim dizer, essa aplicação do Transcom durante 180 dias. Essa é a primeira coisa. Agora, do outro lado, você tem um lobby também muito forte das empresas de ônibus, que acredito que está sendo agora discutido porque o metrô implica também na articulação com os ônibus. E depois você tem outro lobby, que é o lobby do lixo, com contratos aí muito longos. É um negócio mesmo muito complicado e muito feio, né? Então, eu acho que depois de você ter desmontado esse esquema que existia, agora precisa ser criado, de fato, um pacto urbano. Um pacto urbano, como eu já falei um pouco, de resolver o atraso em que a cidade ficou durante 8 ou 10 anos inteiramente imobilizada. E isso aí é que eu digo, é preciso que haja uma compreensão da sociedade, e a participação popular é muito importante nisso, mesmo porque ela tem hoje um papel muito forte nessa formação de opinião pública. Então, também os partidos políticos compreenderem que o momento é esse, e um outro pacto um pouco mais amplo, que seria da questão metropolitana, né? As questões de Salvador só vão ser resolvidas dentro de uma perspectiva mais ampla da região metropolitana. Por quê? Você tem, por exemplo, o metrô, que não é somente o município de Salvador. A mobilidade hoje, a grande parte do pessoal que trabalha no Copec, ou que trabalha na Ford, ou que trabalha em Mataripe,
reside em Salvador. Então é uma questão metropolitana, a questão do deslocamento, da mobilidade, dessa coisa. A outra questão muito presente na questão, digamos assim, metropolitana, é a questão dos alagamentos. Nós temos bacias hidrográficas cujas nascentes estão em outros municípios. Se você não tiver um recolhimento de lixo adequado nessas nascentes, esse lixo todo chega até a foz, digamos, desses rios, que é o município de Salvador. E aí a gente está acostumado a ver como as avenidas de vale se alagam, como essa questão toda. Ora, para isso você tem que criar um pacto com esses municípios, que são municípios ricos. Municípios que hoje, para você ter uma ideia, metade do PIB, da renda do Estado, está concentrado na região metropolitana. Mas tirando Salvador, quando você vai para Candeias ou quando você vai para São Francisco do Conde, não encontra infraestrutura nenhuma. Então é preciso dividir algumas despesas com esses municípios. Essa é a responsabilidade, né, professor? Responsabilidade e recursos também. Claro. Por exemplo, São Francisco do Conde tem a maior captação per capita de royalties, essa coisa toda, pela presença da refinaria, essa coisa toda. Então, e é um município que não tem nada. Você procura lá, é uma coisa muito... Mas nós podemos fazer, e há consórcios funcionando muito bem, em várias partes do Brasil, acho que mesmo no estado da Bahia, e você faz um bom hospital para atender 3 municípios. Ou você faz um grande lixão com recolhimento, tratamento, reciclagem, essa coisa, para atender todo um conjunto de municípios próximos. E assim por diante. Então, além do mais, o seguinte, essa é a capital. E o prefeito da capital, ele vai ter uma visibilidade muito maior do que outros prefeitos da mesma região. Acho que cabe a ele um pouco articular esses outros municípios no sentido de se conseguir realizar ou resolver problemas que afligem toda a região metropolitana e não apenas Salvador. Ou seja, já deu para a gente perceber que a questão da nossa cidade tem a ver como se fôssemos nós. O vizinho nos importa muito. Bom, eu vou continuar esse papo maravilhoso aqui com o professor Paulo, mas no próximo bloco.